Salve, salve, queridos alunos e alunas aqui do Corujão das Contas! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Esse vídeo é muito bom. Nós vamos resolver um limite brabo aqui de função de três variáveis, de duas variáveis, né? De várias variáveis. Se você é novo ou nova aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Marinho, professor de matemática, tá bom? Seu professor de matemática a partir de agora. E curta esse vídeo, compartilhe com os amigos, tá bom? Você vai ajudar bastante aqui o canal. Ajuda, dá uma moral mesmo, dá uma moral nos vídeos. E nós vamos resolver aqui. Deixa eu só deixar um recado já para vocês, tá bom? Na descrição aqui tem um link do grupo de cálculo, tá certo? Do cálculo do Corujão, onde ali a gente troca uma ideia sobre resolução de exercícios, tá bom? Dúvida nisso, dúvida naquilo. Ó, isso daqui caiu na minha prova, meu professor explicou dessa maneira, meu professor falou de uma maneira que eu não entendi direito. E aí eu vou respondendo lá vocês, vou acompanhando, tá bom? Então tem ajudado bastante gente. Certamente vai te ajudar aí no estudo do cálculo. É uma mistura ali de cálculo um, 2 e 3, né? Porque os cálculos em diferentes faculdades são nomeados de maneira diferente, né? Cálculo multi, cálculo de três variáveis, cálculo diferencial integral um, tá bom? Equações diferenciais. Mas ele é um grupo aí que certamente vai te ajudar no seu estudo. Vamos lá, vamos compartilhar aqui a tela. Ah, limitezinho de xy tendendo a zero zero. 3x ao cubo menos 2y cubo dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado igual a zero. A gente tem que mostrar que isso daí dá zero. Como é que a gente vai chegar nisso daí, tá certo? Nós vamos utilizar algumas ferramentas aqui, tá bom? De cálculo. Então, prestem bastante atenção para não surgir dúvida. Pessoal, o que que acontece quando a gente vai resolver um limite dessa maneira, tá bem? Primeiro, vamos separar esse negativo aqui, escrevendo assim, né? Que a gente vai ter um limite de x, y tendendo a zero zero, né? As duas variáveis aí estão percorrendo um caminho que os leva a zero zero, então a gente tem 3x ao cubo sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, menos o limite, né? Propriedade de limite, ele pode ser separado ali na soma, xy tendendo a zero zero, de quem? De 2y cubo dividido por x quadrado mais y quadrado, tá bom? Tá bom. Tá bom, professor. Como é que a gente vai fazer aqui agora? Atente-se às potências do seu limite. Para a gente resolver o limite dessa maneira, não é um limite igual do cálculo um, que você tem propriedades ali de manipulações algébricas e tudo mais. Você precisa encontrar o quê? Uma limitação. Uma limitação para utilizar algo chamado de teorema do confronto ou, né, o corolário do teorema do confronto. O que que são esses camaradas? O teorema do confronto, pessoal, ele nos diz que se você tem uma função no meio de duas funções que tendem ao mesmo valor, essa função central também vai a esse mesmo valor. O corolário do teorema do confronto, ele nos diz que se você tem uma função que é limitada, multiplicada por uma função que tende a zero, ele vai levar todo mundo para zero. Eu vou resolver aqui, é um conceito maior para eu abranger assim num vídeo com exercício, tá legal? A gente tem os cursos aqui do cálculo para você aprender melhor, mas nós vamos já utilizar esses camaradas. Observe que, olha o estudo aqui que eu vou trazer para vocês, né? Esses limites aqui, eles podem ser escritos da seguinte maneira. Ele é um limite de xy tendendo a zero zero de 3x que multiplica x ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Por que que eu separei dessa forma? Para o expoente ficar o mesmo. Para o expoente de x ficar igual ao expoente de x aqui de baixo. E positivo, par, na verdade. Os dois expoentes estão pares, então vai nos ajudar aí na hora de resolver o limite. Então, olha só, xy. Aqui a gente tem 2y e aqui y ao quadrado sobre x quadrado mais y ao quadrado. Legal? Legal. Agora, vamos dar atenção para esse camarada aqui e, consequentemente, para esse camarada aqui. A partir daqui, nós vamos construir uma limitação. Olha só, observe que.
Zero menor ou igual a x quadrado, que é menor ou igual a x quadrado mais y quadrado para todo xy pertencentes ao R2. Presta atenção nessa afirmativa aqui. X ao quadrado é positivo, então ele é maior do que zero. Y ao quadrado é positivo, então eu estou somando algo positivo, vai ficar maior do que o meu, né, a minha coisa que eu tenho inicialmente, beleza? Então, isso daqui é maior do que o x ao quadrado. Show de bola. Professor, como é que eu ia pensar nisso? Estou te falando agora. Você vai pensar a partir daqui para frente. Algumas coisas você não pensa sozinho, alguém vai te passar o conhecimento. E aí, para todo xy, né, pertencente ao R2, na verdade eu vou, né, é só pertencente ao R2, não, todo xy diferente de 0,0, tá bom? Diferente de 0,0. Isso aqui acontece. E aí vai ter o quê? Zero menor ou igual que quem? Que x quadrado sobre x quadrado mais y quadrado menor ou igual que um. Se eu divido todos os termos, né, por x quadrado mais y quadrado, aqui ficam, né, zero. Aqui divide por x ao quadrado mais y quadrado. X ao quadrado mais y quadrado sobre x quadrado mais y quadrado dá 1. Beleza? Para todo xy diferente de 0,0. Logo, se ele está entre dois números, se ele está entre 0 e 1, ele é uma função limitada. Logo, essa função é limitada. Uma função limitada, pessoal, ela está entre dois números, tá legal? Não pode ter uma função ali acima, porque senão, cara, você vai que a função cresce muito, você não consegue ter essa limitação. Então ela está entre dois números. Não necessariamente entre 0 e 1, tá bom? Quase que eu falo uma besteira aqui, mas ele está entre dois números. E como limite de xy tendendo a 0,0 de 3x é igual a zero, beleza? Por quê? Essa daqui foi a parte que sobrou que a gente vai analisar separadamente. Uma parte é limitada, e a outra parte vai a quanto? Vai a zero. Por quê? Né? O x está indo para zero aqui. Como? Esse limite de 3x vai para zero, então, eu vou colocar até escrito aqui. Então, pelo corolário do teorema do confronto, pelo corolário do teorema do confronto, corolário do teorema do confronto nos diz que uma função limitada multiplicada por uma função, né, que tende a zero, o limite todo vai para zero. Então, o limite de 3x vezes x ao quadrado sobre x quadrado mais y quadrado tende a quanto? Esse camarada aqui é limitado e esse daqui vai a zero. Então, esse camarada limitado, ele fica limitado por um certo valor e a outra parte todo mundo vai para onde? Vai para zero. Professor, você resolveu só uma parte, né? Só uma parte do limite. Não, beleza, vamos resolver o outro aqui. O conceito é o mesmo. A ideia é a mesma. Você vai fazer uma limitação nesse y. Olha só. Como? Né? Observe que, na verdade. Observe que zero, ó, logo embaixo aqui, ó. Menor ou igual que y quadrado. Menor ou igual que x quadrado mais y quadrado. Eu vou colocar nessa escrita aqui mesmo, pessoal. Né? Por quê? O que que acontece? É, essa galera aqui, mesmo que o x esteja na frente, né, o x ele é algo positivo sendo somado ao y, né? Então, para todo xy diferente de 0,0, né? Pertencente ao zero é diferente de 0,0. Daí, o que que acontece? Zero menor ou igual a y quadrado. Opa. Zero menor ou igual a y quadrado dividido por x quadrado mais y quadrado. Menor ou igual a 1.
é limitada. Limitada. E qual a outra parte da função? É o limite de quem? De 2x. Com xy tendendo a zero. Então, se eu tenho uma parte limitada e uma outra parte que tende a zero, todo esse limite ele vai para onde? Vai para zero. Logo, pelo corolário do teorema do confronto, mesmo fundamento, mesma propriedade. Esse limite aqui, ó, ele vai para quanto? Vai para zero também. É igual a zero. Show de bola? Então, aqui no caso, pessoal, a gente vai ter, né, limite de zero ou menos zero que vai dar zero. Mas o que eu quero que vocês entendam, o limite no cálculo de várias variáveis, tá certo? Ele precisa de utilizar alguma propriedade ali para sair. Muitas das vezes é ali é, como é que é? Teorema do confronto, corolário do teorema do confronto. Tem também a regra dos dois caminhos, tá bom? Ou algum limite fundamental. Mas é importante observar as potências aqui e conseguir encontrar essa limitação. Potência ímpar só atrapalha a gente. Potência ímpar só atrapalha a gente, tem que olhar para uma potência par. Tá legal? Pessoal, se vocês quiserem uma ajuda maior ali, entra no grupo do cálculo, tá bom? Tem bastante conteúdo que sai lá para você, pra você se livrar desse cálculo. Entra no grupo do cálculo, estuda pra caramba e vaza depois, né? Passou, sai do grupo, manda adeus, cálculo, valeu e tudo mais. Forte abraço. Tem dois vídeos aparecendo aqui para vocês. Fique com Deus, fique com Deus, fique com Deus.